Muito bem, são 7 horas 49 minutos, 7h49, estamos hoje recebendo o Toênio Lobo, médico otorrino no quadro Check-up no rádio. Do Toênio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos, bom dia para todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a 95 FM pelo novo estúdio. Você gostou? Você ficava cobrando. Será que na próxima semana eu vou estar no novo estúdio? Chegou, né? Doido para estrear o novo estúdio, ficou realmente muito bacana. Então, parabéns. Então, querido, obrigado aí pelos elogios, né? Muito trabalho, mas ficou bacana mesmo. O tema de hoje é livre. Você pode mandar para cá já a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Eu sempre me estou atrapalhando um pouquinho, porque o nosso WhatsApp mudou. É 3421-2272. 3421-2272. Já tem pergunta aqui chegando. Toênio, eu tenho 28 anos de idade e desde criança não pronuncio a letra L. Exemplos. Paralelepípedo, eu digo pagagépípedo, né? Pergunta, existe alguma cirurgia nesse caso? Quem pergunta é o Marcos Rafael da Barra Nova. Bom dia, Marcos. Não, aí não é cirúrgico o tratamento. Isso aí trata-se de uma dislalia, que a pessoa troca fonemas, não só letras, troca fonemas. O tratamento correto para isso teria sido na infância ainda com fonoterapia. Muitas vezes o resultado é bom, mas esse tipo de alteração que ele apresenta, nem sempre, mesmo tratando no momento correto, dá um resultado 100% garantido. Ele ainda pode tentar hoje, só que o resultado seria melhor sendo tratado na infância. Mas acredito eu, que ainda vale a pena ele tentar algum tipo de tratamento. Ele procura um profissional da área de fonoaudiologia e tenta corrigir total ou parcialmente, pelo menos, esse problema. Isso existe tratamento, mas não através de cirurgia. No caso, ele com 28 anos, talvez tenha um resultado, mas não tão satisfatório se tivesse começado mais cedo. Provavelmente sim. Se ele tivesse começado esse tratamento ainda na infância, é bem provável que o resultado fosse melhor. Ok, tem pergunta aqui, vamos no ar, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu gostaria de perguntar ao doutor N, porque eu consultei minha mãe e o médico disse que ela estava com a taxa de vitamina D baixa. Só que ele não passou a vitamina. Eu posso comprar a vitamina diretamente na farmácia sem precisar de receita? Ela tem 80 anos. E aí, doutor N, é da sua área? Não é da minha área, mas a gente pode responder essa questão sim. Vitamina D, salvo raras exceções para as pessoas que têm insuficiência renal grave ou insuficiência hepática grave, não há contraindicações. Então não vejo problema que ela ministre a vitamina D à sua mãe, à sua genitora. Lembrando que a vitamina D, para que seja metabolizada, precisa que tenha algum grau de exposição do paciente ao sol. Então uma pessoa que está fazendo alguma suplementação com vitamina D, deve pelo menos no início da manhã, nas primeiras horas da manhã, tomar um solzinho, que aí sim possibilita a metabolização da vitamina. Se a pessoa não se expõe de forma nenhuma ao sol, não haverá nenhum ou quase nenhum benefício em fazer a suplementação com vitamina D. Então o sol por si só já tem uma vitamina D interessante. O que acontece? A gente ingere a vitamina D através dos alimentos, na maioria das vezes, os produtos lácteos, leite e derivados, onde há a maior concentração de vitamina D praticamente do dia a dia da alimentação do povo brasileiro. Mas se a pessoa não se expõe ao sol, essa vitamina D estará perdida, não será metabolizada pelo organismo. Então tem que haver a combinação das duas coisas. A ingestão do alimento rico em vitamina D, juntamente com a exposição ao sol. Agora, lembrando bem que há as horas mais indicadas para isso, o início da manhã, o finalzinho da tarde, que aí não tem tanta exposição aos raios ultravioleta. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, doutor Enio, aqui é Dora, da cidade do Jardim Piranhas. Eu gostaria de fazer a pergunta para a doutora Enio, é a seguinte, é porque a minha irmã teve a Covid dia 20 de junho, e desde então, até hoje, ela não consegue sentir cheiro e nem sente o paladar. Isso é normal ou é anormal desse jeito que ela ficou? Bom dia para todos. Um abraço, querida. Pergunta bem recorrente, hein, doutor Enio? Essa pergunta tem sido feita com certa frequência, sinal que muita gente tem apresentado esse tipo de sequela pós-Covid. A perda do olfato e, consequentemente, do paladar tem sido um dos sintomas mais comuns e mais marcantes dessa pandemia.
Agora, o que acontece? Ela é para ser transitória, resolver-se espontaneamente em poucos dias. Quando isso não ocorre, existem tratamentos que podem ser ministrados ao paciente que podem diminuir a possibilidade de ficar uma sequela permanente. Agora, quanto mais precoce for instituído esse tratamento, maior a chance de recuperação. Existem pacientes que, não só no Brasil, não só em Caicó, no mundo inteiro, têm apresentado como sequela permanente esse tipo de alteração, a perda de olfato, a perda de paladar. Então, para tentar resolver, para tentar minimizar o problema, tratar precocemente. Então, o que eu sugiro? Paciente que teve Covid, desenvolveu esse sintoma, não solucionou esse sintoma em 10, 15 dias, procurar o quanto antes o tratamento adequado. Procura um otorrino, procura um médico de sua confiança e tenta reverter com medicamentos. No caso dela, que desde julho, se eu não me engano, eu entendi julho, a chance de regressão com o tratamento não é grande. É uma chance mais para pequena do que para grande. Mas ainda assim, eu ainda acho que ainda vale a pena tratar e quanto antes, melhor. Porque quanto mais tempo ela perder, menor vai ficar nessa chance. Isso quer dizer que existem pacientes que poderá ficar para o resto da vida com esse problema? Na verdade, assim, a gente ainda não tem certeza de se para o resto da vida realmente. Eu acredito que sim. O que a medicina como um todo já nos ensinou, já nos mostrou no decorrer da vida, é que qualquer quadro de infecção da via aérea superior, uma gripe, um simples gripe, pode causar perda de olfato. Na grande maioria das vezes essa perda é transitória, quer dizer, a pessoa fica boa em poucos dias, mas há casos em que há uma permanência longa ou permanente. Eu tenho pacientes que perderam o olfato por uma gripe há 20 anos e hoje ainda tem essa perda de olfato. Por causa de gripe, não foi por causa de Covid. E o Covid ainda é uma doença pouco conhecida, ainda não se sabe o mecanismo pelo qual ele afeta o olfato. Se for um comprometimento só das células olfatórias, a chance de ficar uma lesão permanente, quer dizer, uma sequela permanente, é menor. Mas se for uma lesão neurológica, do bulbo olfativo, quer dizer, já dentro do cérebro, essa chance é muito maior. Então ainda não se sabe plenamente, não se conhece plenamente o mecanismo pelo qual o Covid afeta o olfato. Eu acredito, na minha opinião pessoal, que pode ser uma combinação dos dois fatores, tanto o comprometimento das células do olfato, quer dizer, que estão no nariz, como também do sistema nervoso central, no bulbo olfatório. Se for realmente isso, as pessoas que têm o bulbo olfatório comprometido têm uma menor chance de recuperação. Mas mesmo essas pessoas, sendo tratadas, apresentam uma chance maior, contanto que seja precoce o tratamento. Quanto mais precoce, maior a chance de recuperação. Tem uma pergunta aqui, o ouvinte, que é o seguinte: doutor Enio, tenho gripe com frequência, né? Mal termina uma, já começa outra. O que é que pode ser nesse caso? Gripe de repetição é uma alteração comum em muitas pessoas. Tem gente que realmente tem uma tendência maior a gripar. Para essas pessoas, duas coisas se indicam. Primeiro, a vacina antigripal. Mesmo que ela esteja fora da faixa etária, há indicação para essas pessoas de que se faça a vacina anualmente. Tende a diminuir, com certeza, a frequência e a intensidade dessas gripes. Podem ser feitos também tratamentos para melhorar a imunidade do paciente. Geralmente isso acontece com pacientes com uma imunidade não tão eficiente. A gente tem contato com vírus quase que diariamente. E nem por isso vai adoecer todas as vezes que tivesse contato. Por quê? Porque a imunidade do nosso organismo, quer dizer, o sistema imune, ele combate esse vírus antes mesmo dele causar as infecções e as doenças. Então, todos nós vamos ter contato com vírus de gripe e nem por isso vamos adoecer em todas as vezes que tiver esse contato. Para as pessoas que estão tendo gripes de repetição, significa provavelmente que o sistema imune dele não está tão competente. E existem tratamentos também para tentar melhorar essa imunidade. Então são duas coisas que podem ser feitas: a vacina e esse tipo de tratamento. E melhorar a imunidade é fácil? Não, eu não diria que é fácil, mas não é nada também complexo demais. Com uma série de alterações que a pessoa pode fazer, tanto nos hábitos de vida como com medicamentos. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Pergunta que vem lá dos nossos amigos Jucito ou Mari, grande Joaci Baé. Bom dia, Joaci. Marcos, amigo, bom dia. É Joaci Baé. Queria saber do doutor Enio, porque eu tive a Covid, mas eu fiquei com uma tosse. Eu não tinha essa tosse. E é uma tosse que quando ela vem, ela surge na garganta mesmo. Eu sinto que é mais profunda, e principalmente do lado direito. Então quando ela vem, eu tenho que tossir como que arrancando isso, porque senão eu não aguento. Se isso é comum, se tem relatos disso ou não. E aí, doutor Enio?
Tosse, a gente tem que investigar quem é que está causando a tosse. A tosse ela pode vir da via aérea superior, causada pela via aérea superior, que é a impressão que dá pelo relato dele aí. Aparentemente ele está tendo alguma irritação na garganta que está provocando essa tosse. Essa irritação pode ser decorrente de várias coisas. Por exemplo, a pessoa que tem sinusite, as infecções das vias aéreas superiores, quer dizer, gripes, resfriados e o Covid, ela pode causar como uma consequência um outro tipo de infecção chamada sinusite, que é tão popularmente conhecida. Então, a sinusite ocorre por quê? Porque existe um orifício de comunicação entre o nariz e os seios paranasais, que são os seios da face. Esse orifício é bem pequenininho e é por onde drena toda a secreção que é produzida dentro dos seios da face. À medida que está em uma inflamação vigente, quer dizer, uma inflamação pelo Covid ou por uma gripe, seja lá o que for, há um edema da mucosa e esse edema causa um estreitamento. Você imagina que o seu dedo vai inchar quando ele estiver numa posição fechando um anel. Se ele inchar, esse orifício vai diminuir. Então, à medida que esse orifício de comunicação é prejudicado, ele pelo edema fica menor, a secreção que é produzida naturalmente lá dentro dos seios da face vai ter uma tendência a ser retida, e essa retenção da secreção pode provocar o desenvolvimento bacteriano. A bactéria ela gosta de meios quentes, úmidos, e aqui altera o pH, então pode ocorrer uma proliferação exagerada de bactérias dentro do seio da face e, consequentemente, um quadro infeccioso que seria a sinusite. Ele pode ter ficado bom do Covid, uma infecção como o Covid, e pode ter ficado como resquício um quadro infeccioso, por exemplo, uma sinusite, que está drenando secreção mucopurulenta do nariz para a garganta, e isso irrita a garganta e pode estar causando essa tosse. Eu estou dizendo isso como uma possibilidade, é um dos motivos possíveis, mas não pode a gente bater o martelo e dizer que é isso, pode ser alguma coisa pulmonar. Então ele precisa realmente ser avaliado e ver o que é que está causando essa tosse. O Covid ele tem deixado algumas sequelas a curto, médio e às vezes até longo prazo, que tem que ser analisado caso a caso o que é que está causando aquela sequela. Nesse caso dele, pode ser da via aérea superior, que eu diria que é mais provável, e se for, é uma possibilidade que não deve ser descartada a sinusite, mas também pode ser da via aérea inferior do pulmão. Tem mais pergunta, doutor Enio? Queria saber, eu não estou gripada, mas sempre sinto meu nariz entupido, aí sai uma secreção tipo um gel, e aí? Muito provavelmente ela deve ter algum processo inflamatório da mucosa nasosinusal, quer dizer, uma rinite, uma sinusite, alguma coisa desse tipo. Pela característica da secreção, é bem provável que não seja infeccioso, não seja nada com infecção bacteriana associada. Muito mais provável que seja um quadro inflamatório de origem alérgica, que é a famosa rinite. Então, quando o quadro se torna permanente ou muito frequente, deve e merece ser tratado, até porque as inflamações, como eu citei há pouco tempo, podem favorecer o surgimento de complicações como uma infecção secundária. Então ela deve, já que está incomodando, já que está sendo permanente, procurar atendimento e resolver o problema. Tem mais pergunta aqui chegando, doutor. Eu sinto meu ouvido entupido e sinto minha cabeça como se tivesse cheia de água. Já fiz lavagem, mas não melhorei, nada. Sinto dores de cabeça leve, estou ficando estressada com esses sintomas. O que será? Vamos lá, o ouvido da gente, ele tem 3 segmentos, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. A lavagem, ela só resolve problemas do ouvido externo. Quando tem acúmulo de cera ou qualquer outra rolha, que pode ser pele também, fechando o conduto auditivo externo, no canal do ouvido, à medida que é feita uma lavagem eficiente, está resolvido o problema. Se ela tem alguma coisa no ouvido externo, a lavagem não foi eficiente, isso acontece. Mesmo em consultório de otorrino e qualquer outro profissional capacitado a fazer uma lavagem, nem sempre se consegue remover totalmente aquele conteúdo numa lavagem. Às vezes você tem que usar um medicamento emoliente, quer dizer, alguma coisa para amolecer a cera e complementar a lavagem num segundo tempo. Eu não sei se esse é o caso dela, porque ainda tem 2 segmentos do ouvido para dentro. O ouvido médio, que, por exemplo, após uma gripe pode criar secreção dentro do ouvido médio e não pode ocorrer a presença dessa secreção lá, é para ter somente ar, ou no ouvido interno, que é a parte mais nobre do ouvido. Então, como tem sido um problema permanente, ela tem a necessidade de, digamos, quase que urgente, de procurar um atendimento e descobrir qual desses 3 segmentos está comprometido. Porque se for no ouvido interno, pode acontecer a possibilidade dela nem conseguir recuperar se demorar muito a tratar. Então, é bom cuidar, né? Cuidar cedo. O ouvido, eu sempre digo, o ouvido e o olho são 2 órgãos muito melindrosos. Apareceu o sintoma e não se resolveu rapidamente,
a chance de ficar uma sequela permanente é significativa. Então, não se perde tempo nem com o ouvido nem com o olho. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos, aqui é Sem Sangue da Sucata. A gente aqui em casa teve o Covid. Vai fazer 15 dias que a gente adquiriu esse Covid e saímos fora semana passada desse Covid. Mas ficamos com uma sequela de dor de cabeça, assim, sabe? Porque aqui devido ser beira de rio, aí o pessoal toca fogo aqui em lixo, em tudo no mundo. Aí, rapaz, a gente tá um dia bom, quando de repente começa aquela fumaça, aí vem aquela crise de sinusite na nuca, sabe? Em cima da caixa dos olhos. Pergunto ao doutor se eu posso comprar um medicamento aí para sair fora dessa dorzinha de cabeça permanente, sabe? Aquela dorzinha de cabeça só incomodando, aquela enxaqueca. Por favor. Um abraço Sem Sangue aí, doutor Enio. Meu amigo Marcos Sem Sangue, um abraço para você, meu paciente também. Marcos também, o nome dele é Marcos. É o seguinte, esse tipo de alteração logo após o Covid tem sido relatado com muita frequência. Eu não consideraria nada preocupante, mas para quem tem rinite, pode ser que ele tenha desenvolvido também uma crise de rinite subsequente ao Covid. O que ele pode fazer sem avaliação médica é lavar o nariz com soro, que aí diminui os sintomas nasais que ele diz que vem apresentando, e para dor um analgésico comum, tá certo? Nada de inventar tratamentos mirabolantes sem avaliação médica. Eu não sugiro antibiótico, não sugiro corticoide, não sugiro anti-inflamatório sem que ele seja avaliado. A única coisa que ele pode fazer sem essa avaliação seria um analgésico quando a dor de cabeça surgir e lavar o nariz diariamente com soro, várias vezes ao dia, que deve diminuir ou até acabar esses sintomas nasais. Agora, como eu acabei de dizer, precocidade de tratamento é importante em quase todas as doenças. Se ele notar que isso não está resolvendo, ele deve procurar um atendimento especializado. Se chega ali e pergunta, onde é que fica a sucata de marca? Ninguém sabe onde não, fica, ninguém né? sabe onde é, não. Onde é que fica a sucata de Sem Sangue, aí fica mais fácil, né? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir para doutor Enio Lobo. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu queria saber, porque eu tive o Covid no mês de julho e não fiquei com apetite. Desde que eu tive o Covid, eu não fiquei com apetite. E minha defesa é muito baixa. O que é que eu posso fazer? Porque eu não tenho apetite e fiquei muito magra depois do Covid. Tem alguma coisa a ver? Bom dia. Ana aqui da Popassar. Um abraço, Ana. O Covid deixando sequelas, né? O Covid, ele tem deixado realmente permanência de sintoma em alguns pacientes por, às vezes, dias, às vezes meses. E essa perda de apetite também tem sido relatada com certa frequência. Eu não sugiro que ela tome medicamento nenhum, não. É aquela velha história, saco vazio não se põe em pé. Forçar um pouquinho a natureza, mesmo sem fome, mesmo sem o apetite normal, procurar se alimentar regularmente. Fazer as refeições direitinho, não precisa comer além da conta, comer mais do que você comia antes, mas pelo menos você já sabe mais ou menos a medida do que você comia anteriormente e manter essa frequência de alimentação bem regulada. Mesmo sem fome, procurar se alimentar bem. Normalmente isso aí é mais do que suficiente. A suplementação de vitaminas ou outras coisas, só realmente quando se detecta que tem uma insuficiência numa certa pessoa. Eu não acho que seja necessário que ela faça essa suplementação, não. Ok, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Francisco das Chagas, quer saber o seguinte: sinusite não tratada pode gerar o quê? Sinusite, vamos considerar sinusite o quadro infeccioso já instalado, tá certo? Muita gente chama sinusite os quadros alérgicos, que não está errado chamar. O nome correto da rinite seria rinocinusite alérgica. Mas vamos considerar a pergunta dele como um quadro infeccioso instalado, quer dizer, a infecção bacteriana, vamos supor. A sinusite, ela tem a possibilidade de complicações de, digamos assim, espalhar essa infecção para outras partes do corpo. Normalmente, pela proximidade, os lugares de maior risco de contaminação são o olho, a lâmina óssea que separa os seios nasais, os seios paranasais do osso, é uma lâmina óssea mais ou menos da espessura da nossa unha, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando a gente vai fazer uma cirurgia endonasal, quer dizer, tem um pólipo, tem alguma coisa dentro dos seios da face que às vezes corrói a parede dessa divisão, digamos assim. Quando a gente vai operar,
Se a pessoa mexer no olho, a gente consegue ver o movimento do olho por dentro quando tem a erosão dessa parede, para você ver como é fininha. Então, naturalmente, uma infecção dessa região pode atravessar essa barreira e contaminar o olho. Da mesma forma, pode também evoluir para uma contaminação das meninges, quer dizer, ele pode ter uma complicação de meningite. Da mesma forma que a lâmina óssea que separa o seio paranasal do olho é fininha, assim também é a lâmina que separa o seio paranasal do cérebro. É uma laminazinha como a unha também. Então, por contiguidade, são os dois maiores riscos de contaminação, digamos assim, de propagação dessa infecção. A meningite e a infecção intraocular. Também existe uma possibilidade de uma alteração chamada trombose do seio cavernoso, que é um seio venoso que tem dentro do cérebro. Por causa do sistema de drenagem, quer dizer, por onde sai o sangue que circula dentro dos seios da face, pode entrar a bactéria e chegar a essa região, e que é um quadro mais grave. Então, sinusite tem que ser tratada se for infecciosa. Quer dizer, qualquer sinusite, mas principalmente as infecciosas têm que ser tratadas, porque há um risco que não é, felizmente, muito grande, mas também não é desprezível de haver complicações. E quanto mais ser tratado, mais chances de se recuperar. Qualquer doença, os quadros infecciosos, muito mais. A infecção crônica, quer dizer, aquela infecção que dura mais de 30 dias, ela tem uma chance muito menor de ser debelada, de ser controlada só com o uso de antibiótico. Tem casos de sinusite crônica que a gente não consegue de jeito nenhum resolver o problema com tratamento medicamentoso, só com antibióticos. Tem que fazer um procedimento cirúrgico, limpar todo aquele seio da face. Além disso, usar antibiótico por períodos mais prolongados para poder conseguir resolver a situação. Então, é muito melhor resolver na fase inicial do que deixar chegar a esse ponto. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na Clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, número 1248, no centro de Caicó. Os telefones 3417-1016, 99667-7510, WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quarta-feira, se Deus quiser, e um bom dia a todos.